tem me perguntado muito, então, e eu até, de certa forma, eu esperei a hora certa para conversar com vocês, porque eu tinha que estar bem intuída, né? E a gente vai falar um pouquinho de suicídio, tá? Porque inclusive, eu participei de uma palestra do André Trigueiro e ele está com um livro, ele acabou de lançar um livro sobre o assunto. Peraí, acho que o título é Viver é a Melhor Opção, né? Eu até anotei aqui, é alarmante mesmo. Acho que o último levantamento foi feito em 2012, né, o livro todo. E, assim, nesse último levantamento de 2 a cada 40 segundos, mais ou menos, e isso a gente sabe que é bem por alto, porque tem muito caso que nem é registrado como suicídio, né? Tem muita. Então os números são talvez até bem maiores do que esses, e isso daí foi feito, está crescendo demais. Então, talvez eles estejam trabalhando aí para fazer um levantamento mais atual. Assim, hesitei um pouquinho, até porque eu também já passei por problemas. Eu acho que eu nunca escondi isso aí por todos os grupos que eu já andei, de Facebook, do Orkut. Eu sempre contei que eu, quando era mais jovem, isso há, sei lá, 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos, eu também entrei num desespero e acabei tomando um monte de remédios e bebida alcoólica por cima. Fiz essa besteira, fui socorrida a tempo, né? Meus tios me levaram para uma clínica para fazer lavagem estomacal e tudo. Então é um assunto assim que para mim custou um pouquinho falar, porque eu entendo bem o que as pessoas que estão pensando nisso, né, que estejam realmente tristes, consigo compreender o que essas pessoas sentem, né? O desamparo e a cobrança das outras pessoas que às vezes nunca sentiram um momento assim e que acham que é frescura, acham que é bobeira, ou não dão importância, não conseguem compreender. Então, eu compreendo e assim, vou entrar primeiro na parte espiritual, tá? Eu já fiz trabalhos em projeção, até depois disso, ou talvez em função disso, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com espíritos que talvez que eu não tenho como provar, né? Porque assim, eu não tive depois contato físico com essas pessoas aqui nesse plano. Mas por diversas vezes, eu fui levada pelo meu mentor para conversar com pessoas que eu acredito que estivessem pensando em se suicidar, né? Do mesmo modo que a gente, de vez em quando, escuta obsessores, a gente escuta ou os nossos mentores, quem tem um certo grau de mediunidade. Eu acho que eu ia, talvez pela densidade, né? Eu me propus, eu devo ter feito um acordo que eu não lembro, mas eu devo ter feito um trato com os meus amigos espirituais de trabalhar nisso. Então, talvez por eu estar em projeção, apesar de eu estar mais sutil, eu continuo com a energia mais densa, porque eu estou encarnada, né? Então, em projeção, todo mundo que sai em projeção, ele não está tão sutil quanto um desencarnado. Para conversar com espíritos que, de repente, estavam até acordados, porque eu tenho alguns relatos que eu achei até que a pessoa tivesse realmente em vigília, né? E tenho outros que eu achei que a pessoa também tivesse em projeção e não tivesse totalmente lúcido, né? Que isso acontece, às vezes a gente sair e a gente não se dá conta que está lúcido. E para conversar com essas pessoas, para tentar fazê-las ter um pouco mais de vontade de viver, tá? Esse é o trabalho que eu, vez ou outra, estou participando. E engraçado que, assim, é um trabalho que eu nunca fiz, nunca trabalhei no CVV, nunca trabalhei em nada, só trabalhava no mundo astral. E agora, com os vídeos, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar também do lado de cá. Não só agora fazendo esse vídeo, mas também com algumas pessoas que eu já atendi, né, que eu já consegui conversar e que estavam numa situação se sentindo mal
e o que precisava era apenas de um pouco de carinho e atenção. Então, a maioria das vezes é isso realmente que a gente está precisando, um pouquinho de alguém chegar e dar colo, de compreender a nossa dor, de compreender que a gente não está legal naquele momento e tentar conversar, tentar dar um pouco de amor mesmo, né? São pessoas que estão precisando de amor. Eu sei disso porque eu também estava precisando naquele momento, né? De um up, uma vontade, alguém que dissesse assim, fica, porque vale a pena, sabe? Porque na hora que a gente está desesperado, que a gente não está bem, né, com nada, parece assim que nada vale a pena e que de repente a gente tirando a vida vai acabar tudo isso, vai acabar o sofrimento. E não é bem assim, né? Então, espiritualmente, o que acontece num momento desse? Algumas pessoas entram nessa vibe, tá? Entra pela depressão, não estão satisfeitas, não estão felizes, e aí começa a ir ladeira abaixo, a vibração vai caindo mesmo. E se você tiver algum inimigo espiritual ou até um inimigo encarnado, uma pessoa que não goste de você, pode acabar te influenciando, porque por vibração você vai conseguir captar aqueles que ainda vibram na maldade, que ficam querendo ali, fica torcendo para o outro se dar mal, né? E aí quando você não tá bem, você deixou sua vibração cair, aquelas consciências vão conseguir te atingir. Seja de obsessores que você conseguiu de outras vidas, seja de obsessores que foram mandados por algum inimigo seu nessa, não interessa, tá? Mas é uma consciência que vai ficar ali te perturbando e vai ficar dando força para você se matar. Eu também já passei por isso e eu também estou falando porque eu sei o que acontece, de ouvir nitidamente uma voz dizendo se mata, se mata, se mata. E por quê? Porque eu deixei a minha vibração cair, né? E fui levada por isso, até o ponto deles conseguirem me atingir. Mas a gente que tem uma certa proteção, a gente nunca está abandonado. Não é nós que temos uma certa proteção, na verdade todos nós temos. Mas é por isso que é importante quando a gente está bem, a gente se conectar com o outro lado. Porque quando a gente está mal, às vezes se torna impossível essa conexão. Então, por você estar bem, você procurar fazer o trabalho no bem, você procurar se conectar legal, quando você está mal, que você não consegue fazer essa conexão, que não consegue mesmo, gente. A gente fica numa sintonia que às vezes você não consegue nem reagir. Mas o que acontece? Você é socorrido. Então você é socorrido por uma palavra amiga, pelo telefone que toca naquela hora que você está pensando em fazer besteira, por alguém que te dá um colo, Eles arrumam uma maneira de conseguir te tirar um pouco daquilo, né? Para pelo menos você tentar recobrar a sua lucidez e não cometer nada disso, né? Então, do mesmo jeito que existe os trabalhadores que vão perturbar, existe os trabalhadores que vão tentar tirar a galera dessa vibe. E eu acredito que eu já fiz esse trabalho diversas vezes estando em projeção, tá? Como outros trabalhadores também vêm fazer. Eu acredito que também eu fui socorrida quando eu precisei, das vezes que eu precisei. Da segunda vez, que eu até falo que foi em 2013 mesmo, que foi um ano terrível, né? Eu fui socorrida até porque alguém deve ter intuído meu pai de me ligar justamente na hora que eu estava mal, me chamar para fazer um tratamento espiritual no dia seguinte. Então isso tudo são os nossos amigos trabalhando do lado de lá em favor da gente, né? Então é um passo importante. E o que eu já vi nessas andanças? Eu também já conversei com espíritos que realmente se mataram, tá? Que eles conseguiram, eles chegaram, foram até o final. Eu acredito que tenha sido isso. Pela maneira como eles vieram, como eles estavam conversando, completamente desorientados, tá? Porque achavam que a vida ia acabar e não acabou, tá? Mas não estive no famoso Vale dos Suicidas. Gente, eu não vou dizer que não exista o Vale dos Suicidas, sabe? Até porque, assim, as pessoas vão por sintonia,
para aqueles lugares que acreditam, que eu até acho, realmente, até pela quantidade de pessoas que se matam por dia no mundo, né? A cada segundo, uma pessoa, a cada segundo não, a cada 40 segundos uma pessoa está se matando. Você imagina quantos vales, né, ou quantos lugares de pessoas que estão nessa sintonia existem aí no astral? São diversos, e as pessoas vão se agrupando pelo padrão vibratório, pela frequência, pela maneira como pensam, no que elas realmente acreditam que vai acontecer. Só que não adianta a gente acreditar assim, não, morreu, acabou. Né? Porque geralmente quem está querendo acabar com a vida, você não está bem. Ninguém que está feliz, que está alegre, que a vida está dando certo, resolve se matar. Né? Vamos ser realistas. Então, quem está numa sintonia dessa, ele não tem como, é produto mental. A gente está realmente produzindo aquele tipo de pensamento e você vai desencarnar e você vai ser atraído para aquela faixa onde você estava vibrando quando você desencarnou. Então, provavelmente, o que você vai encontrar do lado de lá, mesmo que você imagine, morreu, acabou, não tem como, não dá, porque não é isso realmente que tem dentro de você, né? Se você morre, mesmo que você esteja acreditando que morreu, acabou, mas você se sentindo bem, que não é o caso dos suicidas, até pode acontecer, porque você vai estar, apesar de você acreditar que morreu, acabou, mas você estava numa vibração boa, você não estava numa vibração ruim. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês, né, o que realmente rola. Porque aí depois a pessoa pode dizer, poxa, eu sou ateu, eu acho que sou materialista, eu acho que morreu, acabou, e aí a gente vê que do lado de lá tem pessoas realmente que pensavam assim, mas que não estão num lugar ruim. Mas porque não se mataram? Elas estavam felizes enquanto estavam aqui, né? Então elas morreram, elas desencarnaram, mas numa vibe boa, diferente do suicida, que ele mesmo acreditando que morreu, acabou, ele vai estar numa vibe ruim e ele vai ser atraído quando desencarnar para um local onde vai encontrar outras consciências que pensavam igual a ele. Então, mesmo que ele tente dormir, ele acredite, morreu, acabou, então vou dormir. Você imagina a quantidade de espíritos ao redor, de consciências ali, que não vão deixar nem ele dormir. Vão ficar perturbando ali, porque aí você vai encontrar tudo aquilo que está naquela sintonia, e são pessoas desorientadas, desequilibradas, que desencarnaram num estado de confusão total, de desequilíbrio, né? Total. Tá? Então, assim, é que eu queria deixar claro, eu nunca estive no Vale dos Suicidas, mas acredito que ele possa realmente existir. Talvez eu nunca tenha estado, porque os meus mentores, os meus amigos espirituais não quiseram me levar a um local desse. Eu talvez não esteja preparada para ver, né, todo aquele sofrimento. Talvez seja isso, ou talvez não tenha tido necessidade de ver aquilo. Porque apesar de eu ter tentado lá atrás, quando eu era mais nova, e agora também eu não cheguei a tentar, mas eu ter tido influências para fazer alguma besteira, né, eu já consegui compreender que lá atrás, quando eu era novinha, eu não tive esse grau de compreensão de que não vai adiantar. Né? Dessa vez eu estava muito mal, meu pai me socorreu, me ligando na hora, mas assim, eu também até quando a peteca cai, eu entro em prece, eu rezo. Eu sei que eu estava numa situação que é isso que eu digo, é difícil às vezes a gente acordar, porque depois que meu pai falou comigo, que ele me ligou, eu consegui fazer prece, consegui melhorar e aguardar até o dia seguinte que eu fui numa casa espírita para fazer todo um trabalho de desobsessão. Mas isso foi o que? Eu acredito que a ajuda da galera lá de cima que intuiu meu pai para ligar justamente naquela hora que eu estava precisando. Né? E é assim que eu acredito que funcione. Né? Que as pessoas que estão aí, que estão pensando nisso, por elas terem também, nos seus momentos bons, uma conexão boa, tenha a proteção de alguém ir lá e socorrê-la. Né? E nós que estamos encarnados, quando fazemos projeção,
temos a oportunidade de ajudar assim dessa forma, né? Mas eu acho bacana porque eu sempre falo que a gente tem que praticar não só do lado de lá, esse negócio de projeção astral. Eu sei que muita gente quer sair para ajudar, mas a gente pode ajudar aqui também, porque eu tenho me sentido muito útil trabalhando com as pessoas em cima disso, conversando, não é nem trabalhando, é conversando, dando carinho, dando afeto para quem realmente está numa situação precisando, né? Que está num momento ruim, num momento de desespero. Então, assim, eu acho que eu não vou muito nessa de que a pessoa vai obrigatoriamente para o vale dos suicidas, não vou nisso. Tá? Essa forma de castigo e punição não funciona comigo, porque eu vejo que não funciona assim. Tá? Esse espírito que eu encontrei, que ele estava em desequilíbrio, por exemplo, ele não estava no Vale dos Suicidas. Né? Eu encontrei esse espírito vagando numa rua, eu estava num plano próximo aqui da Terra, ele estava bem próximo, né? Não era um local muito agradável, né? Era um local ermo, parecia que tinham até espíritos drogados próximos, e ele pedia ajuda. A todas as pessoas que passavam, ele estava pedindo ajuda. Né? E ele não conseguia entender, porque ele dizia: eu me matei, era para ter acabado, eu não morri, aonde eu tô? Então ele ficou em confusão, ele não conseguiu compreender que realmente ele tinha conseguido se matar, né? Que ele estava em espírito. E porque ele acreditava do lado de cá que ele ia morrer e acabar, aí ele continuou do outro lado e ele não conseguiu entender nada. Então foi feito todo um trabalho com ele, porque ele estava pedindo orientação, ele se encontrou comigo, né? E eu estou sempre disposta a ajudar, então dei atenção, e aí fiz prece, chamei todo o grupo que trabalha, né? E a gente que consegue fazer algum trabalho assistido do lado de fora sabe como funciona, assim, na hora a gente pede ajuda, ou às vezes a gente já está até com a ajuda do lado e não tem lucidez suficiente para perceber, mas a gente está ali. E eu sempre, nas situações, quando eu vejo que assim, que eu acho que eu não vou dar conta, que eu sempre acho que eu não vou dar conta, né? Mas aí eu sempre peço ajuda e sou sempre atendida, porque eu acredito que as minhas saídas eu tô sempre assistida, né? Eu não costumo sair sozinha, assim. Então, é um trabalho que eu fico muito grata pela oportunidade de também poder ajudar, tanto lá quanto eu tenho conversado com as pessoas aqui. Né? Porque, gente, olha, uma coisa que eu posso falar para vocês, não adianta, não adianta. A gente tem que brigar pela gente, sabe? Pela oportunidade da gente estar aqui. Olha, ninguém e nem nada, nenhuma situação vale a pena da gente tirar a vida. Não vale. Até porque vai continuar do lado de lá. E até numa situação pior, não por castigo, mas porque que aqui existe toda uma limitação física, a gente está numa outra dimensão que, de certa forma, às vezes a gente acha que nos atrapalha, mas para muitas coisas nos ajuda, tá? Porque do lado, se você não estiver legal, eu não estou numa vibe boa, vamos dizer assim, né? Eu tô aqui sozinha. Tô aqui em casa agora, eu tô sozinha. Quer dizer, eu acho que eu estou sozinha. Fisicamente eu estou sozinha, né? Mas se eu não tiver numa vibe boa, provavelmente eu vou estar acompanhada, né? Até porque eu digo, eu tô sozinha fisicamente. Mas se eu tiver acompanhada aqui, eu tô fazendo um trabalho legal, eu tô me sentindo bem. Então as companhias que estão aqui, mesmo eu não as vendo, são pessoas, no mínimo, que estão no mesmo padrão que eu estou. Então, eu não tenho medo. Né? Não tem por que ter medo. Né? São consciências que estão vibrando, pelo menos, no mínimo, iguais a mim. Agora, você imagina, isso eu não estou vendo. Agora, você imagina, eu não estou bem, né? Aí eu resolvo, se eu não estiver bem, as consciências que estão aqui eu não estou vendo. Elas podem ser terríveis, mas pelo menos eu não estou vendo. Que por atração, o que eu vou atrair para junto de mim? Se eu estiver pensando em me matar, se eu estiver totalmente desesperada, rapidinho vai ter uma galera aqui que vai estar igualzinho. E às vezes
fisicamente, porque também desencarnam numa condição que falta conhecimento, então vão para o outro lado, não se plasmam bonitinho, não vira Brad Pitt não, tá? A maioria das pessoas, assim, que a gente vê que está totalmente desorientada, às vezes você vê até da maneira como ela desencarnou. Cortou o pulso, está cheio de sangue mesmo. Porque quando ela saiu do corpo, ela se viu assim. Quando ela se separou, quando ela conseguiu desencarnar mesmo, né? Ela se viu naquele estado. Então, muitos estão do lado de lá plasmados exatamente da forma como eles se viram. Isso também é terrível. Então você vai se matar, você vai passar para o outro lado, para uma outra dimensão, e aí você vai conseguir ver exatamente aquilo que você estava atraindo para junto de você. Eu acho que não é uma boa ideia. Sinceramente, né? Então são coisas que nós temos que pensar, que não é fácil, não é brincadeira. Eu até rio um pouquinho, faço uma brincadeira, mas o assunto é bem sério, sabe? Se você realmente acredita, até se você tem dúvida que o outro plano exista, não faça, porque eu garanto que existe e a ideia não é legal, tá? E para quem mesmo que não acredite, que por um acaso bateu nesse vídeo aqui, que está dentro dos vídeos espiritualistas, né? Não vale a pena. Nada. Mesmo que você acredite que acabou, gente, vamos viver legal aqui, porque nada como um dia após o outro. Sabe? Um dia tá tudo ruim, mas no dia seguinte pode tudo mudar. Então, vamos tocar a vida, essa oportunidade que a gente tem de ser feliz aqui. Às vezes a gente acha que está tudo dando errado, que tudo está dando para trás, mas amanhã é um outro dia, o minuto seguinte diferente, né? Então, o segredo é a gente não deixar que nada de fora provoque essa vontade da gente não viver, sabe? Aprender a se amar, aprender a enxergar as qualidades. É sempre a influência do externo. A gente deixa se contaminar pelos outros. A gente acaba acreditando que não vale a pena porque nada que está aqui fora, tá? Lê um livro, vai ver um filme, tenta fazer um desenho, ocupa sua cabeça com outro. Eu sei que parece um chavão, detesto quando tudo passa, mas não tem como falar. Superar esses obstáculos, porque isso é que é legal, né? E aí depois que você passa pela tormenta, você olha para trás e você diz assim, caramba, eu me assustei por tão pouco. Eu pensei, na época eu tinha acho que 23 anos, sim. Olha, e eu digo que eu vivi, poxa, eu não teria tido a alegria de ter minha filha, né? Tanta coisa linda que eu já fiz, porque infelizmente, sei lá, na minha cabeça também, eu engravidei e aí por questões achei que não devia de continuar e depois me arrependi profundamente e graças a Deus, assim, a tudo isso, né? Depois eu consegui conversar com meu mentor e aí eles disseram que o espírito que eu tirei, enfim, veio da minha filha, era minha filha mesmo que me perdoou e hoje em dia nós somos super amigas, a gente... Então, tudo tem jeito, tudo, acreditem nisso, sabe? E eu tô falando com vocês, dando aqui, me expondo até, né, de certa forma, falando o que eu já fiz, para tentar tirar de vocês, quem estiver ouvindo, que esteja pensando, que eu sei que o país também está atravessando uma crise financeira terrível, então isso perturba muita gente. A gente tem momentos incríveis que a gente, uma hora para outra, a gente está mal e daqui a pouco tudo muda, sabe? A vida dá umas cambalhotas e vale a pena continuar vivendo. Então, eu já posso falar isso para vocês, conseguiram, que desencarnaram com pessoas que estavam tentando e que, ainda bem que eu também cheguei e acredito que tenha conseguido dar sobre isso, mas muita gente está me cobrando, então achei que era hora de chegar e conversar com vocês, né?
eu espero realmente que eu possa alcançar essas pessoas que estavam precisando dessa palavra, e eu estou tentando mesmo, eu estou me esforçando para dar atenção para todo mundo. Eu estou escrevendo um outro livro, então uma vez lá no grupo Viagem Astral, lá do Facebook também, uma vez eu fui levada para ver uma menina se matar, se jogar de um prédio. Ela estava aparentemente drogada. Eu, infelizmente, senti a impotência. Eu acho que eu fui levada lá até para poder entender também como o plano espiritual às vezes fica em desespero por não poder fazer nada, né? Ela estava sentada num parapeito e ela se jogou mesmo, e eu estava em projeção. Eu tentei muito, mas ela estava numa outra dimensão, então você fica tentando. Foi meio desesperador, né? Mas eu acho que tem necessidade para o nosso crescimento. Então muita coisa também eu compreendi depois disso, né? E é isso, gente. Sabe, viver vale a pena. Na hora de passar pela tormenta, pela tempestade, mas depois que passa, você olha para trás e diz: caramba. Mais uma vez, muito obrigada, de coração mesmo, a todos vocês, e fiquem com a luz.